Meus queridos amigos, hoje quero compartilhar algo importante com vocês. Isso pode mudar a forma como você vê as dificuldades, os atrasos e até mesmo as decepções que parecem sem saída. Porque eu acredito, na verdade eu tenho certeza, que alguém está ouvindo agora, e essa pessoa está muito perto de algo grandioso que Deus está prestes a fazer em sua vida. Você pode ainda não ver nada, talvez não sinta claramente. Mas eu garanto, o céu já começou a se mover por você. E antes que Deus derrame uma grande bênção, antes que Ele abra um novo capítulo na sua vida, sempre há sinais. Deus não vem com barulho, mas sussurra ao seu espírito. Ele fecha portas que você pensava que deveriam permanecer abertas. Ele pode permitir provações, não para te derrotar, mas para te preparar para algo maior. Se você está cansado de esperar se a batalha Sahali está ficando mais difícil, se sente que algo está mudando, mas não consegue explicar, essa mensagem é para você. Porque Deus não é um Deus de coisas pequenas. Ele é o Deus da abundância das reviravoltas dos encontros divinos. E quando Ele está prestes a fazer algo extraordinário, Ele sempre dá sinais antes, escute. Querido amigo, você já perguntou a Deus, por que as coisas ficaram mais difíceis quando comecei a orar mais? Porque depois que comecei a crer, as tempestades chegaram. Se você está cansado das provações, por favor, não conclua que Deus está em silêncio ou virou as costas para você. Pelo contrário, é bem possível que você esteja em uma temporada de treinamento espiritual, uma fase necessária para que Deus te prepare para algo maior. Na Bíblia, antes de um avanço sempre há uma prova. José foi vendido como escravo e ficou preso no escuro antes de entrar no palácio. Davi foi perseguido antes de usar a coroa. Até mesmo Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto. Essas provações não eram sinais de fracasso. Elas eram sinais de preparação divina. Deus não quer apenas que você entre no que é grande. Ele quer que você permaneça firme e mantenha isso. Então, se agora você sente que está passando pelo fogo, saiba que o fogo não destrói o ouro. Ele o refina. E Deus está refinando você. Você não foi abandonado, você está sendo moldado. Você não está sendo atrasado, está sendo preparado. E se você permanecer fiel durante essa temporada, estará pronto para entrar na grandeza que Deus reservou para você. Se você está enfrentando uma fase de provação, não desista. Deixe um comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento hoje. Você acha que ser usado por Deus é uma jornada fácil? Já se perguntou por que as coisas ficam mais difíceis mesmo quando você anda em fé? Olhe para as pessoas mencionadas na Bíblia. Ninguém foi escolhido por Deus sem antes passar pela dor. Antes que José se sentasse no trono, ele foi traído, jogado em um poço, vendido como escravo e esquecido na prisão. Antes que Davi usasse a coroa, ele foi perseguido como inimigo, viveu escondido em cavernas, fugindo sem ter para onde ir. Moisés, antes de liderar o povo de Israel, passou 40 anos no deserto em silêncio. E até mesmo Jesus, o Filho unigênito de Deus, antes de iniciar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto e foi tentado. Existe um padrão aqui que não podemos ignorar. O treinamento sempre vem antes do chamado. As fases escuras não são o fim da linha. São os corredores que levam ao seu destino. Deus não coloca você diretamente em algo grandioso. Ele molda sua mente, fortalece sua fé e transforma seu interior primeiro. Quando você se sente deixado de lado, incompreendido, ou como se o mundo inteiro estivesse contra você, talvez seja o momento em que Deus está te preparando para algo que mais ninguém conseguiria carregar. E quando você passar por tudo isso assim como eles, você não apenas entrará no seu chamado, você viverá nele com plenitude, força, maturidade e graça. Deus pode te dar qualquer coisa, a qualquer momento.
mas Ele nunca colocará algo grande nas mãos de alguém que ainda não está pronto. Você não entregaria a chave de um carro a uma criança de 5 anos, por mais que a ame. E o Pai Celestial te ama exatamente assim. Tanto que Ele está disposto a esperar até que você esteja maduro o suficiente para receber o que Ele deseja te dar. Cada atraso não é uma rejeição. Cada tempo de espera não é silêncio. É uma temporada de preparação espiritual. Talvez você esteja vivendo essa temporada sem perceber. Você vê orações sem resposta, portas que se fecham, oportunidades que escapam. Mas talvez, em vez de perguntar, porque ainda não você precise perguntar o que o Senhor está me ensinando nesta fase. Porque antes de uma promoção, sempre vem o treinamento. Ele está te ensinando a administrar o pouco para depois confiar a você o muito. Ele está te ensinando a humildade para que quando estiver no topo, você não se perca no orgulho. Algumas coisas que você pede não estão erradas, mas você ainda não está pronto para sustentá-las. Por isso, ele adia, não para te punir, mas para te proteger. Se você está em uma fase em que parece que nada está acontecendo, não se engane. Não é uma estação morta. É uma estação de semeadura silenciosa no solo. E quando chegar o tempo certo, a semente que você não viu brotará e superará todas as expectativas. A pergunta não é quando, mas sim, estou pronto. Deus ainda não respondeu. Não porque disse não, mas porque está dizendo: espere só mais um pouco, você está quase lá. Algumas pessoas pensam que se Deus as ama, Ele não permitirá que passem pela dor. Mas na verdade é o contrário. O amor de Deus não te livra do fogo. Ele caminha com você, através dele. Porque Deus sabe que há tesouros em você que só podem ser revelados através da provação. O fogo não destrói o ouro, ele o refina. E se você está em uma estação quente, onde tudo ao seu redor parece estar pegando fogo, não se assuste. Muito provavelmente você está passando por um processo de refinamento espiritual. Deus está removendo o que não serve mais. Ele está queimando a dúvida, o orgulho, o medo. Tudo o que impede você de se tornar quem Ele te destinou a ser. E o mais maravilhoso depois que o fogo passa, você não é mais o mesmo. Você se torna mais forte, mais profundo, mais digno da bênção que Ele irá te entregar. Não tema o fogo. Deixe-o cumprir o seu propósito. Você não foi abandonado no fogo. Você está sendo promovido. Deus não forja uma espada para enfeite. Ele está te moldando para lutar, liderar e sustentar aquilo que você tem orado. E se você estiver cansado, lembre-se, o ourives nunca tira os olhos do fogo quando há ouro dentro dele. Deus está com os olhos em você, cuidando de você. E Ele sabe exatamente quando você estará pronto para sair. Brilhante, puro e inabalável. Quando você sair do fogo, não será mais uma vítima. Será alguém preparado por Deus para fazer o que ninguém mais pode fazer. Você já acordou com a sensação de que algo está mudando, mas não consegue nomear o que é. Tudo ao redor parece o mesmo, mas dentro de você há uma inquietação, um sentimento de que você não pertence mais ao que era familiar. Conversas que antes te empolgavam, agora não têm o mesmo efeito. Lugares que antes eram seguros agora parecem pequenos demais. Você não está estranho. Você está sendo despertado por Deus. Quando o Espírito Santo começa a se mover, ele não transforma apenas o que está ao redor. Ele começa mexendo no seu interior. Ele planta em você uma santa insatisfação. Não porque você é ingrato, mas porque foi criado para algo maior. É aquele impulso que te chama para fora da zona de conforto, mesmo que você ainda não saiba o que está por vir. Ele está despertando em você uma nova visão, um novo anseio. Algo que, por mais que tente, você não consegue ignorar. Talvez você não compreenda exatamente o motivo de se sentir assim, mas Deus sabe.
Ele está preparando o seu espírito antes de transformar seu cenário. Quando o desejo interior é maior do que a satisfação com o velho, esse é o sinal de que você está sendo chamado para avançar. E se você ouvir, se não abafar essa voz, o que está dentro de você, te guiará para o que Deus já preparou. Se você sente esse impulso para algo maior, não fique em silêncio. Deixe um comentário. Estou pronto, Senhor. Isso pode ser o início de uma nova jornada. Quando você começa a caminhar em direção ao que Deus planejou para você, nem tudo será fácil. Você enfrentará oposição. E isso não significa que você está no caminho errado. Na verdade, pode ser o sinal mais claro de que você está exatamente onde deveria estar. O inimigo não ataca quem não representa ameaça. Ele concentra forças contra aqueles que estão prestes a provocar mudanças. Veja a história de Neemias. Quando ele começou a reconstruir o muro de Jerusalém, a oposição veio de todos os lados. Ridicularizaram, ameaçaram, tentaram fazê-lo desistir. Mas Neemias não parou. Ele continuou construindo, continuou confiando, continuou fazendo a obra de Deus. E isso foi o que frustrou os planos do inimigo. Com você, não será diferente. Se ultimamente você tem sido atacado em seus pensamentos, tem enfrentado dúvidas críticas ou incompreensão, não recue. Isso não é fracasso. É um sinal de que você está se aproximando de algo de grande valor. Assim como a noite é mais escura antes do amanhecer, a batalha mais intensa muitas vezes vem antes do avanço. A oposição pode cansar, mas também confirma que há algo poderoso dentro de você. Se você manter a fé, continuar construindo, apesar das vozes negativas, o que Deus prometeu vai se cumprir. Não deixe que as mentiras te façam parar. Deixe que a oposição seja a confirmação de que o céu está ao seu lado. Se o inferno está em alvoroço contra você, talvez o céu esteja prestes a abrir uma grande porta. Não desista. Você está mais perto do que imagina. Às vezes você não precisa que uma porta se abra imediatamente. O que você precisa é de uma confirmação. Uma voz suave, mas clara dentro do seu coração, dizendo que você está no caminho certo. Você já se perguntou, Senhor, será que é mesmo o Senhor me guiando? Ou isso é só vontade minha? Se sim, escute bem. Deus não deixa seus filhos andarem na confusão. Ele confirma. Deus tem várias formas de confirmar aquilo que colocou em seu coração. A primeira é através da sua palavra, a Bíblia. Já aconteceu de você abrir a Bíblia e um versículo saltar aos seus olhos como se tivesse sido escrito especialmente para a sua situação. Isso não é coincidência. É Deus falando pessoalmente com sua alma. A palavra dele é lâmpada para o seu caminho. Ele a usa para afirmar, sim, eu estou com você. Às vezes a confirmação vem por meio de pessoas. Um amigo menciona exatamente aquilo que você estava pensando. Um pregador diz exatamente o que você orou. Uma mensagem, uma conversa aparentemente casual, toca o fundo do seu coração. Eles não sabiam que você precisava ouvir aquilo. Mas Deus sabia. Ele colocou a confirmação nos lábios deles para que você não tenha mais dúvidas. E em outros momentos Deus confirma através das circunstâncias. Você não bate na porta, mas ela se abre. Você não procura a oportunidade, mas ela te encontra. Aquilo que seria impossível de organizar sozinho, de repente, se alinha perfeitamente. É Deus dizendo, não temas, eu estou aqui. Quando Ele está em algo, tudo flui de um jeito que você não conseguiria planejar. Mas há vezes em que a confirmação vem também pela oposição. O inimigo não se levanta contra coisas sem importância. Se você está sendo atacado, talvez seja porque carrega algo de valor eterno. Não confunda a pressão com fracasso. Veja como prova de que você está tocando em algo com impacto espiritual. Como saber se é Deus confirmando? Você precisa estar em oração. Precisa reconhecer a voz dele. Assim como uma mãe reconhece o choro do filho em meio a centenas, você também reconhecerá a voz de Deus.
se aprender a escutar. A confirmação não vem para te deixar confortável, mas para te firmar na fé. E se você está ouvindo isso agora com o coração estremecido, sentindo que esta mensagem está tocando exatamente aquilo que você orou em silêncio, talvez este não seja apenas um vídeo. Talvez seja a resposta do céu para você. Você já orou por algo e mesmo assim viu todas as portas se fecharem diante de você. Você acreditava que era o momento certo, o sonho certo, a oportunidade certa. Mas em vez de se abrir tudo, desmoronou em silêncio. E então você pergunta: Senhor, eu orei, eu confiei. Por que a porta se fechou? Nesse momento, você precisa saber de uma verdade essencial. Uma porta fechada não é uma rejeição, é proteção. Deus não fecha portas para te punir, mas para te proteger daquilo que você ainda não consegue ver. Você enxerga o agora, ele vê o futuro inteiro. Talvez a porta parecesse atraente e cheia de promessas, mas Deus sabia, se você entrasse, sairia ferido. Se você agarrasse aquilo agora, não conseguiria sustentar por muito tempo. Ele não fechou porque você não era digno, mas porque você foi destinado a algo melhor. Lembre-se de José. Antes de ser colocado em posição de liderança, ele enfrentou inúmeras portas fechadas, foi traído pelos irmãos, preso e esquecido. Mas cada recuo foi, na verdade, um passo em direção ao seu destino. Se ele tivesse se guiado apenas pelas circunstâncias, teria desistido. Mas Deus não o esqueceu. Ele o estava guiando ao palácio por um caminho inesperado. E quanto a você, talvez você tenha se dedicado ao máximo, orado com fervor, depositado fé total em uma porta. E ela se fechou com força. Não desanime. Isso não é o fim. É a mão do Pai intervindo. Quando ele fecha uma porta, é porque outra maior no tempo certo e feita sob medida para você está prestes a se abrir. Mas atenção, não tente forçar aquilo que Deus já encerrou. Muitos erram ao pensar: talvez só mais um esforço. Mas se você precisa forçar, se precisa se violentar emocionalmente ou comprometer seus princípios, então essa não é a porta de Deus. As portas que ele abre não exigem que você as arrombe. Elas se abrem naturalmente no tempo determinado. Então, se você estava prestes a alcançar algo e de repente tudo desmoronou, não chame isso de fracasso. Veja como um sussurro suave do céu. Meu filho amado, eu tenho algo melhor para você. E se hoje você só puder guardar uma coisa desta mensagem, que seja esta portas fechadas, não são o fim. Podem ser o começo de algo muito melhor que Deus está silenciosamente preparando. Se você passou recentemente por uma porta fechada em sua vida, comente: eu creio que Deus está me protegendo. Isso pode ser a confirmação que seu coração precisa hoje. Há momentos em que Deus não apenas sussurra ao seu coração, ele te chama para agir. Não com detalhes claros ou um plano passo a passo, mas com um impulso profundo no seu espírito dizendo: caminhe. E então você pergunta: mas para onde? Como saber se isso vem mesmo de Deus? É justamente nesse instante que a fé começa. Deus não espera que você entenda tudo antes de agir. Ele te chama para crer primeiro e ver depois. Você nunca verá o quadro completo, nunca terá todas as respostas. Porque se visse tudo isso, não seria fé. Deus não te guia com um mapa, ele te guia com uma promessa. Lembre-se de Abraão, o pai da fé. Deus disse para ele sair da terra natal, deixar o que lhe era familiar e ir para a terra que eu te mostrarei. Sem tempo definido, sem local exato. Apenas uma simples ordem: vai. E ele foi. Essa obediência mudou toda a história da sua descendência. E você? Será que Deus está te impulsionando para algo, mas o medo do desconhecido está te paralisando? Deus nunca te pede para andar sozinho. Ele só quer que você confie nele o suficiente para começar.
Porque o primeiro passo de fé é o mais difícil, mas também o mais importante. Se você esperar até tudo estar perfeito, esperará para sempre. Se esperar até não sentir mais medo, nunca começará. Às vezes você terá que caminhar tremendo, mas com os olhos fixos em Jesus. Quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, ele não tinha nada além de uma palavra de Jesus: vem. Ele obedeceu, e o milagre aconteceu. Mas quando ele olhou para o vento, e as ondas começou a afundar. Qual é a lição se você focar nas circunstâncias, sentirá medo? Mas se mantiver os olhos em Jesus, você andará sobre aquilo que os outros dizem ser impossível. Talvez você esteja diante de uma grande decisão, uma mudança de trabalho, um chamado espiritual, um novo passo na vida. E você está esperando por um sinal claro, uma confirmação incontestável. Mas tudo que o que recebe, é uma voz suave no coração dizendo: confie em mim. Então a pergunta não é mais: Deus está falando comigo, e sim: eu tenho coragem de obedecer. O Espírito Santo nem sempre fala em voz alta. Às vezes, ele só deixa uma inquietação no coração, um desejo que não se apaga. E é nesse momento que você precisa se levantar. Não com certezas, mas com obediência. E quando você fizer isso, verá algo extraordinário. Deus nunca deixará você cair. Ele vai te sustentar, te guiar a abrir o caminho. Porque foi isso que ele prometeu. Se hoje você sente que está diante de uma porta entre o que é familiar e o que ainda é desconhecido, então esse é o momento de caminhar pela fé. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Ele te chamou, e Ele mesmo te conduzirá. Ele não precisa que você entenda tudo, apenas que você confie. Se hoje você está nesse ponto de decisão, lembre-se, você não precisa ver tudo. Só precisa dar o próximo passo com fé. Porque aquele que te chamou é fiel. Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Dê o passo e verá que ele já estava lá esperando por você. Nós, seres humanos, costumamos querer ter certeza antes de agir. Queremos ver os resultados antes de crer. Mas no reino de Deus, as coisas funcionam ao contrário. É preciso crer primeiro, para depois ver. Deus não exige que você tenha um plano perfeito, mas Ele espera que você tenha uma fé que age, uma fé que ousa dar o passo mesmo quando nada parece certo ainda. Lembre-se do povo de Israel diante do Rio Jordão. Deus não separou as águas antes para que fosse fácil atravessar. A Bíblia diz que as águas só se abriram quando os pés dos sacerdotes tocaram nelas. O milagre não aconteceu quando estavam seguros na margem. O milagre aconteceu quando eles ousaram entrar. Isso significa que se você está esperando até tudo estar claro, pode acabar perdendo o que Deus já preparou. A verdadeira fé não espera pelas emoções certas, não espera pela aprovação das pessoas, não precisa de garantias humanas. A verdadeira fé age mesmo com o coração tremendo, obedece mesmo com a mente cheia de dúvidas. Não porque você confia em si mesmo, mas porque você confia em Deus. Você sabe porque muitas pessoas nunca experimentam um avanço. Não é por falta de talento, nem por falta de oportunidade. É porque lhes falta o primeiro passo. Ficam esperando até que todo medo desapareça, até que toda dúvida suma. Mas esse dia nunca chega. A paz não vem antes do passo. Ela vem quando você já está andando em obediência. Você está esperando todas as portas se abrirem ao mesmo tempo, esperando por uma confirmação tão grande que ignora o sussurro suave do Espírito Santo. Pode ser que você já esteja pronto há muito tempo, mas como não viu provas, ainda não agiu. Hoje eu te digo, dê o passo. Não porque você tem todas as respostas, mas porque Deus tem. E se Ele colocou algo no seu coração, então sua ação é a forma de dizer que você crê. Fé não é sentimento, é decisão.
É agir baseado naquilo que você crê, mesmo que os sentimentos estejam em conflito. E Deus não disse: quem sente verá. Ele disse: quem crê verá. Talvez você esteja diante de algo grandioso, mas ainda não ousou avançar porque não vê nenhuma garantia. Mas olhe para a história da fé. Ninguém jamais fez algo grandioso sem dar um passo no escuro. Todos os heróis da Bíblia enfrentaram um momento de escolha entre a segurança e a obediência. E quando escolheram obedecer, Deus agiu. E você vai esperar até que seja tarde demais? Ou vai confiar que se Deus te chamou, Ele preparará o caminho bem debaixo dos seus pés? O que você está esperando? Um milagre. Uma porta se abrindo. Uma promessa de Deus se tornando realidade. Mas, há quanto tempo você está esperando? Você já orou, já creu, já perseverou. Mas o céu parece silencioso. As portas continuam fechadas e a vida parece estagnada. Você se sente esquecido, deixado para trás, enquanto todos ao seu redor parecem estar avançando. Mas pare um instante e reflita. E se o atraso não for uma recusa? E se o silêncio de Deus não for vazio, mas uma parte essencial de um plano maior, mais profundo, mais perfeito, que Ele está preparando para você? Muitas vezes pensamos que quando algo não acontece no nosso tempo, é porque algo está errado. Mas a Bíblia nunca prometeu que Deus agiria segundo o relógio humano. Ele não chega cedo nem tarde. Ele chega na hora certa. Ele não segue nosso calendário. Ele segue o cronograma do céu. O atraso não é um tempo perdido. É tempo de crescimento silencioso. É ali que a fé é fortalecida. O caráter é moldado e o coração é preparado, não só para receber a bênção, mas para sustentá-la. Lembre-se de Lázaro. Quando ele ficou doente, mandaram chamar Jesus. Mas Jesus demorou a chegar. E por causa desse atraso, Lázaro morreu. As pessoas não entenderam, choraram, lamentaram. Se ao menos ele tivesse chegado antes, mas elas não sabiam que o atraso seria a base para um milagre ainda maior. Se Jesus tivesse chegado antes, teria havido cura. Mas porque ele chegou tarde, houve ressurreição. O milagre foi mais impressionante, o poder foi mais evidente, e a fé foi elevada a um novo nível. Talvez o que você está esperando também seja assim. Talvez Deus esteja demorando não porque você não merece, mas porque o que Ele está fazendo em você, por meio de você e para você, é maior do que você imagina, e coisas maiores levam tempo. Ele está escrevendo uma história cujo final você ainda não conhece. Mas quando o último capítulo chegar, você verá que cada segundo de espera fez parte da base do seu milagre. Por isso, não desanime. Não recue. Não deixe que o que você ainda não vê apague a lembrança do que ele prometeu. O silêncio não é ausência. Justo quando você acha que nada está acontecendo, o céu pode estar alinhando tudo para te levar ao lugar certo na hora certa, com a bênção certa. Continue andando. Ore como se a resposta fosse chegar a qualquer momento. Creia como se a porta fosse se abrir no próximo segundo. Porque quando Deus chega, Ele não vem apenas. Ele traz algo muito melhor do que você imaginava. E você dirá: obrigado, Senhor, por não ter vindo quando eu queria, mas por ter vindo quando eu mais precisava. Se você está esperando algo da parte de Deus, escreva nos comentários: eu vou esperar com fé. Às vezes o milagre começa com a paciência. Você sabia que o inimigo geralmente ataca com mais força, justamente antes de você alcançar a vitória. Quando você está à beira de algo grande, quando o sucesso está a apenas um passo de distância, é exatamente nesse momento que as dificuldades, os desafios e a oposição se tornam mais intensos. Isso não é por acaso. O inimigo sabe muito bem que se você superar essa fase, estará destruindo os planos dele. Por isso, ele usa todos os recursos para te desanimar, te cansar
e fazer você duvidar das suas próprias capacidades. Ele semeia pensamentos como: você não é forte o suficiente, você não merece ou você não vai conseguir. Mas lembre-se, isso é um sinal de que você está se aproximando da vitória. A Bíblia mostra que muitos grandes personagens também passaram por essa fase de provação. Moisés liderou o povo de Israel para fora do Egito, mas enfrentou muitas dificuldades antes de atravessar o Mar Vermelho. Davi foi perseguido, mas acabou se tornando um rei glorioso. Até Jesus teve que enfrentar tentações e provações intensas antes de iniciar seu ministério. Você pode estar se sentindo cansado, desanimado, até mesmo querendo desistir. Mas não faça isso. É exatamente agora que você deve se manter firme e perseverar. Não permita que o inimigo roube sua fé. Olhe para frente para apoiar a promessa de Deus, para o propósito que Ele colocou em você. Você não está sozinho. Deus está lutando ao seu lado e vai te conduzir através de todas as provações. Use a palavra dele como arma para vencer as dúvidas e os medos. Continue avançando mesmo que seus pés estejam cansados. Não esqueça, passos fiéis, mesmo em meio à dificuldade, te levarão a um destino glorioso. A recompensa para quem não desiste é sempre maior do que você imagina. Por isso, mantenha sua fé e paciência firmes. Acredite que todas as dificuldades atuais são temporárias, e aquilo que você espera, vitória, bênção, avanço, está cada vez mais próximo. Você já se perguntou por que os maiores milagres não acontecem quando tudo está fácil e confortável? Porque as coisas mais incríveis sempre exigem que você saia da sua zona de conforto. A verdade é, nenhum milagre acontece no conforto. Tudo que é grandioso exige um passo de obediência, um passo que ultrapassa os limites humanos. Lembre-se de Abraão. Ele não recebeu todos os detalhes antes. Deus apenas disse: vá para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não tinha mapa, não sabia o destino, mas obedeceu. E foi esse passo que abriu caminho para uma linhagem grandiosa. A obediência, mesmo na incerteza, permitiu que o milagre começasse. Você também pode estar diante de uma escolha difícil, uma mudança incerta, ou um caminho que ninguém ainda trilhou. Você não sabe o que vai acontecer, mas Deus está te convidando a caminhar pela fé. Esse é o passo de obediência. Andar mesmo sem ver o quadro completo, mesmo sem ver o milagre. Caminhar em obediência nem sempre é fácil. Exige que você solte o controle, deixe de lado o medo e as dúvidas. Requer que você confie mais em Deus do que na sua própria capacidade. Mas não esqueça, Deus sempre dá força para quem caminha com Ele e nunca te deixa sozinho nesse caminho. Pode ser que você ainda não veja o milagre acontecendo agora, mas não deixe isso te parar. Os milagres geralmente vêm depois de passos fiéis, não só de expectativas. Quando você anda em obediência, está abrindo a porta para o poder de Deus agir na sua vida. Creia que cada passo seu é um sinal de avanço. Você está se aproximando do melhor, do grandioso que Deus preparou para você. Mesmo que ainda não veja o resultado, Deus vê, e Ele está trabalhando para preparar o milagre para você. Por isso, não espere tudo estar claro ou perfeito para agir. Dê o passo de obediência hoje mesmo. Confie que é nesse passo que o milagre começará a se revelar. Você está se sentindo cansado, cansado das dificuldades dos desafios prolongados dos passos que parecem não levar a lugar algum. Cansado de tanto tentar e ainda não ver resultados. Quero dizer uma coisa: para você estar cansado, não significa que você está no caminho errado. Na vida, não podemos evitar momentos de fraqueza, momentos em que queremos desistir. Mas é exatamente nesses momentos que você precisa manter a perseverança mais do que nunca. A Bíblia nos ensina: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9.
A época da colheita não chega imediatamente, ela chega para aqueles que sabem esperar e permanecer fiéis. Você está nessa temporada, uma temporada de preparação e espera. E é a sua perseverança hoje que vai gerar o milagre de amanhã. Não deixe que o cansaço te faça parar, pois as melhores coisas geralmente vêm depois das maiores provações. Pense nos heróis da Bíblia. Davi, mesmo sendo perseguido e enfrentando muitos perigos, não desistiu. Moisés, apesar das dificuldades para libertar o povo de Israel, permaneceu fiel. Jesus, mesmo sendo tentado e sofrendo, cumpriu sua missão. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está ao seu lado, dando forças para você. Quando estiver cansado, entregue a Ele suas orações, peça por renovação de força e paz. Essa é a fonte inesgotável de poder que te ajuda a superar qualquer adversidade. Mantenha sua fé firme e persevere, mesmo sem ver resultados imediatos. Cada passo fiel é lembrado e valorizado aos olhos de Deus, e quando chegar o momento, você verá o fruto da sua perseverança. Bênçãos, restauração e uma grande vitória. Não desista. A colheita pertence a quem persevera. Continue caminhando com esperança e fé, sabendo que Deus está guiando você, passo a passo. Não importa o quanto esteja cansado. Você já esteve diante de uma promessa de Deus, mas não compreendeu totalmente o caminho que deveria seguir. Olhou para o futuro e viu apenas escuridão sem luz no fim do túnel. E se perguntou: devo continuar andando? Devo manter minha fé, mesmo quando tudo ainda não está claro? Esta é uma grande questão que muitos de nós já enfrentamos. Mas a resposta para você hoje é: não pare de caminhar. Seja fiel à promessa de Deus, mesmo quando você não vê o quadro completo. Deus não exige que você entenda todos os detalhes antes de agir. Ele só precisa da sua obediência e fidelidade em cada pequeno passo. Porque é na obediência que ele realiza coisas grandiosas. Olhe para Abraão, o pai da fé. Quando Deus o chamou para sair de sua terra, ele não tinha mapa, nem um plano detalhado. Tinha apenas uma promessa e um chamado. Abraão creu e caminhou mesmo sem saber aonde iria. Por sua fidelidade à promessa de Deus, tornou-se pai de muitas nações. Você também pode estar em uma temporada em que não entende nada em fases de provação e incerteza. Mas creia que a promessa de Deus nunca falha para quem permanece fiel em seguir a Ele. Quando você continua andando mesmo na escuridão, Ele ilumina cada passo do seu caminho. Você pode se sentir só cansado, duvidar, mas não deixe isso te derrubar. Fé não é a ausência de dúvida. É a escolha de permanecer firme apesar das dúvidas. Fé é continuar caminhando com os pés trêmulos, é manter a promessa mesmo sem ver o resultado. A Bíblia nos ensina: Deus é fiel e Ele cumprirá o que prometeu. Essa promessa não são apenas palavras bonitas no papel, mas o poder que te mantém firme em meio à tempestade. Ele nunca abandona os que confiam nele, nunca decepciona os que são fiéis. Lembre-se, sua fidelidade hoje é a ponte que te leva àquilo que Deus prometeu. Se desistir, nunca saberá das maravilhas que estão à sua espera. Mas se perseverar mesmo sem ver a luz, testemunhará uma transformação milagrosa, uma vida cheia de bênçãos e paz que só Deus pode oferecer. Não permita que o que você ainda não vê apague o que você já creu. Viva cada dia com gratidão e confiança. Mantenha a promessa no coração e caminhe em obediência. Esse é o caminho para a plenitude que Deus preparou para você. Mesmo que ainda não veja a luz adiante, caminhe com fé e fidelidade, pois em cada passo Deus está tecendo a mais bela história da sua vida. Você já sentiu isso? Aquilo que antes te entusiasmava agora não te move mais. O trabalho que te dava orgulho tornou-se seco e vazio. As conversas que você amava perderam o sabor. Os lugares onde você se sentia no lugar certo agora
parecem pequenos demais para a visão que está crescendo em seu coração. Se você está passando por isso, não é ingratidão. Você está sendo despertado por Deus. A insatisfação santa não é rebeldia. Não nasce da arrogância ou de ambição pessoal. É uma inquietação profunda no espírito que diz: eu não posso ficar aqui para sempre. É um chamado silencioso, mas claro do céu. Eu estou te preparando para algo novo. Veja, quando Deus está prestes a te levar a um novo nível, Ele geralmente começa tirando a alegria do lugar antigo. Não para punir, mas para separar você do que não serve mais ao novo propósito. Se Deus não te incomodar no lugar onde você está, você nunca terá coragem para entrar na terra prometida. Lembre-se de Neemias. Ele vivia na corte do rei com posição e segurança. Mas ao ouvir que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, seu coração não encontrou paz. Essa insatisfação santa não o deixou fingir que tudo estava bem. Foi dela que Deus o chamou para liderar uma restauração. Você também. Se ultimamente seu coração está vazio nas coisas familiares, não tema. Você não está perdido. Está sendo preparado para algo maior. A insatisfação santa é Deus te lembrando que você foi criado para algo maior. Talvez seja a hora de deixar sua zona de conforto, dizer adeus ao que já foi certo e avançar para o que está sendo chamado. Mas cuidado! O inimigo vai tentar usar essa inquietação para plantar dúvida, fazer você pensar que está errado, ingrato ou perdido. Não acredite nisso. Sua inquietação espiritual não é caos. É um lembrete de que Deus está te chamando para avançar. Você precisa ser firme na fé. Não uma fé emocional, mas uma fé que ousa andar mesmo sem ver o todo. Fé para soltar o que é velho e agarrar o que está chegando. Fé que diz: eu não entendo tudo, mas vou seguir, porque sei que quem me chamou é fiel. Nem toda insatisfação é ruim. Algumas vêm do céu para quebrar o casulo que limita você. Para que você não durma na estabilidade. Para que você esteja pronto para sair e viver plenamente o chamado que Deus colocou na sua vida. Então, se seu espírito está inquieto, se seu coração anseia por algo mais, não apague essa chama. Ore, ouça, caminhe. Porque talvez nessa insatisfação de hoje, você encontre o caminho para o seu destino amanhã. Talvez o que te incomoda hoje seja o que Deus usa para te despertar da velha estabilidade. Não tema o movimento do Espírito. Deixe que ele te leve onde você realmente pertence. Você já se perguntou, Senhor, tu prometeste, mas por que ainda não vejo nada acontecendo? Você ouviu uma profecia, uma promessa na Bíblia, ou sentiu uma confirmação profunda em seu coração de que Deus fará algo grandioso. Você guardou essa promessa, creu nela e esperou. Mas dia após dia, ano após ano, a promessa ainda não se cumpriu. E começa a duvidar. Será que eu ouvi errado? Será que Deus mudou de ideia? Ou ele esqueceu? Mas quero que você guarde profundamente isso em seu coração. Deus não esquece suas promessas. Ele não está atrasado. Ele não é descuidado. Ele está trabalhando, mesmo em silêncio. E talvez, justamente esse silêncio seja o sinal claro de que ele está preparando algo maior do que você jamais imaginou. Costumamos pensar que Deus só age quando vemos sinais de progresso ou resultados, mas não. Deus age com mais poder nos momentos mais silenciosos. Quando você não ouve sua voz, quando não vê portas se abrindo, quando não sente nada emocionalmente, pode ser justamente o momento em que Ele está silenciosamente organizando tudo no tempo certo do céu. Olhe para Abraão. Deus prometeu que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas nada aconteceu por muitos anos. Ele e sua esposa envelheceram. Tudo parecia ir contra a promessa. Mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus e sua fé lhe foi considerada justiça. Por quê?
porque ele entendeu que o silêncio não é negação, é temporada de preparação. Você também pode estar numa estação em que ninguém te entende. Ninguém vê seus esforços. Ninguém conhece as lágrimas silenciosas que você derrama à noite. Mas Deus vê. E Ele não esquece nenhum detalhe da sua vida. Ele não esquece nenhuma palavra que Ele falou. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas antes de manifestar a promessa externamente, Ele precisa ter certeza de que você está preparado internamente. A estação do silêncio não é para tirar sua esperança. É para te aprofundar. É o tempo em que suas raízes se firmam na fé. É a temporada em que você aprende a confiar não pelas emoções, mas porque conhece aquele que prometeu e é fiel. Você pode não ver nada mudando, mas sua alma está crescendo, seu coração ficando mais forte, e sua preparação está sendo completada. Como o agricultor que planta a semente, ele não vê a muda brotar imediatamente. Ele precisa ser paciente, cuidar e crer que o que plantou vai florescer na estação certa. Deus também está plantando algo em você. E Ele sabe exatamente o momento certo em que todas as portas se abrirão, todas as oportunidades aparecerão, todas as promessas se cumprirão, na hora certa, no lugar certo. Por isso, se você sente o silêncio de Deus, não conclua precipitadamente que Ele esqueceu. Entenda que Ele está preparando. E o que você precisa fazer nessa estação é permanecer firme e fiel e manter uma fé inabalável. Continue orando. Continue fazendo o que é certo. Continue crendo que, mesmo que você não veja mudanças no mundo espiritual, tudo está se movimentando. Porque quando chegar o tempo de Deus, nada poderá impedir o cumprimento da sua promessa. Você não precisará correr atrás do milagre. O milagre virá até você, e você entenderá todos esses dias de espera em silêncio não foram em vão. Porque Deus nunca esquece. Deixe o silêncio não te fazer duvidar, mas fortalecer sua fé. Porque Deus nunca se atrasa. Ele está apenas aperfeiçoando tudo o que prometeu no melhor momento para você. Você tem sentido que não pertence mais ao lugar onde antes encontrava paz. Está em um ambiente que antes parecia seguro, mas que agora só traz sufoco aperto e onde não há mais espaço para seu crescimento. Talvez você esteja no lugar certo, mas não é mais a estação certa. E isso é um dos sinais mais claros de que Deus está te chamando para sair. Quando Deus começa a fazer algo novo em você, Ele te torna maior do que o ambiente antigo. Sua mente não se sente mais confortável com as conversas antigas. Seu coração não se alegra mais com as coisas que antes traziam prazer. E o clima ao seu redor, mesmo que não haja nada errado, já não combina mais com você. Não é culpa sua. É o chamado. Um chamado que ecoa de dentro, te impulsionando a sair do familiar para algo maior do que você imaginava. Como o bebê no ventre da mãe, chega um momento em que o útero não tem mais espaço para ele. Ele não fez nada errado. Mas precisa sair porque uma nova vida o espera do outro lado. Assim também Deus está te chamando a um nível mais alto. E para isso, você precisa estar disposto a deixar o espaço antigo, o padrão antigo, o pensamento antigo, mesmo sem ver todo o caminho à frente. Lembre-se de Abraão. Deus não lhe deu um mapa detalhado. Apenas disse: saia da sua terra e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Sem nome de lugar, sem plano detalhado. Apenas uma palavra e obediência. Abraão deixou tudo que era familiar, e essa ação abriu uma linhagem que Deus usou para mudar a humanidade. Você também. Talvez Deus não te mostre tudo ainda, mas Ele está sussurrando para você. Chegou a hora. Quando o ambiente antigo não serve mais, quando o ar ao redor pesa, quando você sente que não cresce mais como antes. Não ignore isso. Esse é o chamado. O chamado nem sempre é claro.
Não é uma voz alta vinda do céu. Muitas vezes, é apenas uma inquietação no coração, um impulso que você não consegue explicar. É como vestir uma roupa que está apertada demais. Você pode tentar ficar, mas ficar pode te fazer estagnar. E o pior é estagnar não só te para, pode te atrasar. Deus nunca te chama para andar para trás. Ele sempre chama para avançar. E cada passo exige obediência, mesmo sem ver tudo claramente. Obediência abre milagres. Obediência traz provisão. Obediência te leva exatamente onde Deus preparou. Você pode estar pensando: para onde eu vou? O que eu faço com quem eu fico? Mas a pergunta certa não é onde, e sim Ele está me chamando. Se a resposta for sim, não espere ver tudo para andar. Dê o passo e Deus clareará o caminho. Creia que ao obedecer, o céu te sustentará. A porta se abrirá. As oportunidades virão. A paz estará contigo. Não porque você está perfeitamente preparado, mas porque Deus aperfeiçoa o passo de quem obedece. Você não pertence mais ao ambiente antigo não por rebeldia, mas porque está sendo preparado para algo novo. Não tema dar o passo, mesmo que seja só um, porque pode ser justamente esse passo que dará início a uma temporada de avanços sem precedentes em sua vida. Você já orou, se esforçou, obedeceu. Mas depois de um tempo olhando ao redor, não vê nada mudado. O mesmo trabalho, as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias. Parece que você está dando voltas sem sair do lugar. E começa a perguntar: Senhor, por que fiz tudo e ainda não vejo o resultado? Por que tu não estás agindo? Mas lembre-se disso. Toda mudança verdadeira vinda do céu sempre começa por dentro, não por fora. Antes de Deus mudar seu ambiente, Ele mudará seu coração. Antes de abrir uma nova porta, Ele moldará seu interior para que você possa manter o que Ele te dará. Em 1 Samuel 16:7. Deus diz: O homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Quando você pede a Deus para mudar suas circunstâncias, Ele não está indiferente. Mas Ele sabe que se você entrar no grande propósito sem estar preparado internamente, a bênção pode se tornar um fardo. Por isso, antes de fazer algo ao seu redor, Ele está fazendo algo dentro de você. Pense no processo de refinar o ouro. O ouro não se forma na suavidade, mas no fogo. E no fogo, o ouro não desaparece. Ele brilha. Da mesma forma, nos momentos em que parece que nada muda, saiba que o fogo está te refinando. Seu coração está ficando mais macio, firme, forte e maduro. Deus não te leva ao destino pelo caminho mais fácil. Ele te conduz por uma jornada que te transforma à sua imagem. Talvez você esteja muito perto da chegada, mas por não ver resultados claros, pense em desistir. O perigo maior não é o fracasso, mas desistir antes do avanço. O bambu japonês é regado e cuidado por 5 anos sem brotar acima da terra, mas no 6º ano, cresce mais de 25 metros em poucas semanas. Você acha que o milagre aconteceu só nessas semanas? Não. O milagre começou no 1º ano, só que debaixo da terra. Sua vida é assim também. Talvez ninguém veja sua transformação. Talvez ninguém reconheça sua fidelidade silenciosa. Mas Deus vê. E Ele nunca esquece seu trabalho. Você está crescendo em silêncio. Suas raízes estão se aprofundando no solo da fé. E um dia, a mudança irá explodir para fora. Por isso, não se compare aos outros. Não meça seu progresso espiritual por sucesso material ou elogios humanos. O verdadeiro progresso está no que acontece em sua alma. Fé, obediência, perseverança, perdão e esperança inabalável. Isso é a prova de que Deus está trabalhando. Se hoje você ainda não vê mudança, não desista. Porque o que está acontecendo em você é mais importante do que o que você vê. Deus não mede seu valor pela velocidade, mas pela fidelidade.
Ele não exige perfeição, apenas que você continue avançando. A mudança de dentro para fora é verdadeira mudança. É duradoura, profunda, fundamentada. E quando estiver completa, ninguém poderá negar o que Deus fez em você. Não saia da corrida só porque não vê aplausos. O aplauso do céu vai soar quando você terminar sua jornada. Deus não mede seu progresso pelo som das palmas, mas pela fidelidade silenciosa do seu coração. E quando Ele revelar o que fez em você, todos verão a verdadeira mudança. Sempre começa onde ninguém vê, por dentro. Você já sentiu que tudo na sua vida está abalado. Aquilo que antes parecia firme, agora está incerto. O trabalho que era estável se tornou instável. Relacionamentos que pareciam seguros estão tensos. Cada manhã traz uma série de perguntas sem respostas. Você sente como se estivesse em um chão que treme e se pergunta: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Mas ouça bem, a instabilidade não é sinal de fracasso. Pode ser exatamente o catalisador para o crescimento. Às vezes, Deus permite que as coisas ao seu redor tremam, não para te derrubar, mas para te sacudir para fora do lugar onde você ficou tempo demais. Ele não destrói a fundação. Ele prepara para construir uma base nova mais sólida. Em tempos de estabilidade, as pessoas tendem a adormecer. Apegam-se ao familiar. Contentam-se com o suficiente. Mas na instabilidade, o espírito desperta. Quando tudo fica incerto, você é forçado a parar, olhar para trás e buscar Deus mais profundamente. É na insegurança que você aprende a depender daquele que nunca muda. Lembre-se da história do povo de Israel saindo do Egito. Eles deixaram a estabilidade da escravidão para entrar na instabilidade do deserto. Sem mapa, sem roteiro, sem casa. Cada dia dependiam de uma nuvem e de uma coluna de fogo. Mas foi na instabilidade que eles aprenderam a confiar em Deus passo a passo. Foi no lugar sem nada firme que Deus se tornou a única rocha deles. Você também pode estar passando por isso. Talvez Deus esteja tirando os apoios nos quais você se apoiava, não para te derrubar, mas para que você dependa totalmente dele. Quando tudo ao seu redor mudar, veja isso como um convite para uma nova jornada, a jornada do crescimento na fé. A instabilidade te obriga a mudar seu pensamento, mudar seu caminho, mudar a forma como você busca Deus. E nesse processo, você não apenas sobrevive, você se transforma. Você se torna mais forte, mais sábio, mais sensível à voz de Deus. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias primeiro. Ele muda você primeiro. E quando você muda o suficiente, verá que a circunstância que parecia um fardo agora é o palco para você entrar em uma nova estação. Você está em uma temporada onde nada é claro. Não tenha medo. Você não está abandonado, está sendo treinado. O chão que treme é onde Deus fortalece seus pés. Os dias incertos são quando a fé se torna afiada como uma espada. Não desperdice esse tempo de instabilidade com reclamações. Use-o para aprofundar suas raízes espirituais. Lembre-se, uma árvore não cresce em dias calmos. Cresce depois da tempestade. As pessoas mais fortes surgem justamente em épocas instáveis, não porque são melhores, mas porque escolheram não desistir no meio da tempestade. Você pode não controlar as mudanças, mas pode controlar sua reação. Escolha fé em vez de medo. Escolha obediência em vez de dúvida. Escolha olhar além do presente e crer que se Deus está abalando tudo, certamente Ele está preparando algo mais sólido. Deus não te abandona no meio da instabilidade. Ele segura sua mão guia. Você te conduz até um lugar onde o chão não mais tremerá, porque é aí que Ele quer estabelecer um novo alicerce para a sua vida. Não tema a instabilidade. Receba-a como parte essencial do crescimento. Se o chão sob seus pés está tremendo, não corra para fugir. Talvez Deus não esteja te tirando dali.
Ele está te moldando bem ali. Porque o chão que treme não é o fim. É o começo de uma nova temporada de maturidade. Você já viu uma porta se fechar diante de você? Um sonho interrompido, uma recusa, um relacionamento desfeito, uma oportunidade que parecia certa e de repente desapareceu como o vento. Nesses momentos, seu coração fica pesado. Você sente que foi rejeitado, abandonado, impedido de alcançar o que deseja. E no fundo, pergunta, Senhor, por que tu fechaste a porta? Mas ouça isso, quando Deus fecha uma porta, não é para te punir, é para te proteger. Há coisas que você pensa que são certas, mas Deus sabe que não são. Há caminhos que você acha que levam à bênção, mas Ele vê as consequências antes. Ele vê o que você ainda não vê. E porque Ele te ama, prefere que você sofra por um momento do que estrague a vida toda. Deus não é apenas quem abre portas. Ele também fecha portas. E cada vez que Ele fecha algo na sua vida, não é um ponto final. É uma vírgula, sinalizando que um novo caminho está se abrindo. Mas você precisa estar disposto a soltar o que é velho para abraçar o novo. Lembre-se de José, vendido pelos irmãos, jogado no poço preso injustamente. Quantas portas foram fechadas diante dele, a porta da família, a da justiça, a da liberdade. Mas cada porta fechada foi um passo mais perto do trono que Deus prometeu. Você vê fracasso, Deus vê posição. Você vê beco sem saída, Deus vê um desvio do destino. Ou pense em Ruth. Quando o marido dela morreu, parecia o fim de tudo. Mas essa perda a levou aos campos de Boaz, onde começou uma linhagem que culminou no Salvador. Você nunca sabe qual porta fechada Deus usará para te levar a um grande ponto de virada. A questão é quando a porta fechar, como você reagirá. Você vai ficar parado olhando para a porta trancada. Ou vai voltar para Deus e dizer: não entendo, mas confio. Porque é justamente nos momentos de incompreensão que a fé se manifesta com mais força. A porta que você pensa ser bênção pode ser uma armadilha. E a porta que Deus te mantém longe é aquela da qual Ele está te protegendo, porque você ainda não está pronto para enfrentar o que está do outro lado. Ele é misericordioso. Jamais negará algo a você sem que tenha algo melhor esperando. Não deixe que a decepção momentânea te faça abandonar a fé eterna. Talvez hoje nenhuma porta esteja aberta para você. Mas creia nisso, Deus não abre só uma porta. Ele tem todo um plano, e no momento certo, nada nem ninguém, nenhuma circunstância poderá impedir o que Ele destinou para você. Às vezes, uma porta fechada é a forma de Deus te tirar da zona de conforto. É quando Ele te puxa para fora do pequeno para te levar ao grande. É quando Ele diz: meu filho, não olhe para trás, caminhe comigo. Algo melhor está chegando. E se você acredita nisso, não se arrependa. Não se entristeça por muito tempo. Seque as lágrimas, levante-se e continue seguindo o novo caminho que Ele está abrindo. Talvez a porta que você esperava nunca se abra novamente. Mas isso não é o fim. Com Deus, o fim sempre é o começo de algo maior. Se Ele fechou, fique tranquilo, porque Ele está te protegendo do caminho errado. E se você continuar fiel, Ele não só abrirá o caminho, Ele abrirá todo o céu para você. Você não precisa olhar para a porta fechada para entender tudo. Só precisa olhar para quem segura a chave, porque Ele nunca fecha uma porta sem estar pronto para abrir algo melhor à frente. Você já teve a sensação profunda de que algo grande está chegando. Não consegue nomear, não consegue explicar. Apenas um sentimento no seu espírito, como se o céu estivesse se movendo, como se o céu estivesse juntando peças, como se Deus estivesse preparando algo além da sua imaginação. Se você já sentiu isso, pode estar muito perto de um grande avanço, e você precisa saber disso antes de Deus dar algo grande. Ele sempre deixa sinais.
O primeiro sinal é a inquietação na sua zona de conforto. O lugar onde você antes se sentia confortável agora parece apertado. A vida cotidiana perdeu o sentido. Aquilo que antes te fazia feliz já não é suficiente. Você se sente sufocado não porque está no lugar errado, mas porque Deus está te empurrando para fora do velho para entrar no novo. O segundo sinal é o afastamento. Deus começará a remover relacionamentos que não trazem mais valor para a sua jornada. Algumas pessoas podem sair. Você pode se sentir sozinho, mas isso não é perda, é purificação. Ele está limpando o espaço ao seu redor para abrir lugar para o que está por vir. Não tema a solidão, porque às vezes Deus precisa que você fique sozinho para falar mais claramente com você. O terceiro sinal é o aumento dos ataques. Sim, o inimigo não ficará parado quando você estiver prestes a entrar no seu destino. Ele vai tentar te fazer duvidar, cansar, até querer desistir. Mas a intensidade do ataque é a confirmação de que você está muito perto do grande. Quanto mais feroz a batalha, maior a recompensa. O quarto sinal é o aumento das visões e dos desejos espirituais. Você começará a ter ideias que não parecem vir de você. Sonhos que parecem grandes demais, mas não saem da sua mente. Seu espírito fica mais sensível. Você tem mais fome da palavra de Deus. Você não está apenas vivendo, está começando a se mover em direção ao seu chamado. E o último sinal, o mais claro, Deus começa a ir a sussurrar coisas específicas no seu espírito. Um versículo da Bíblia que ilumina. Uma pregação que parece falar diretamente ao seu coração. Uma pessoa que não sabe nada confirma o que você tem pedido silenciosamente. Quando você vê essas coisas, não ignore. Deus está dizendo: prepare-se. Estou prestes a fazer algo grande. Mas lembre-se, esses sinais não significam que o grande virá imediatamente. Pode vir em alguns dias, meses, até anos. Mas quando Deus desperta isso em você, Ele não vai abandonar. O trabalho que Ele começou em você, Ele completará com glória. Por isso, não desista ao ver esses sinais. Seja corajoso. Seja fiel. Mantenha seu coração puro e caminhe, mesmo sem ver todo o cenário. Porque se Deus te mostrou o sinal, Ele também vai mostrar o cumprimento. Quando você sente que algo está mudando, não é emoção. É o Espírito Santo mexendo com algo grande. Quando você não consegue explicar por que está ansioso, é porque sua alma sabe uma nova estação está chegando. E quando tudo ao seu redor parece ilógico, saiba que Deus não age pela lógica. Ele age pela fé. Não espere uma razão clara para obedecer. Haja pelo sinal. Porque quem tem fé não precisa ver para crer. Quem tem fé, crê primeiro e depois vê.